No dia 7 de junho de 1992, o corpo mutilado de Katie Radcliffe, uma cabeleireira de 18 anos, foi encontrado na cidade de Farnborough, Hampshire, na Inglaterra. Devido à brutalidade do crime, a polícia acredita que o suspeito seria um homem, mas na realidade a responsável pelo crime foi uma menina de 12 anos, que se tornou a mais jovem assassina do Reino Unido e ficou conhecida como a Filha do Diabo. Eu sou o Rafael do canal Conspirando os Fatos e hoje trago detalhes para você sobre o caso de Sharon Carr, essa menina de 12 anos que revelou seu prazer em matar através de seu diário secreto. Mas antes do vídeo começar, se você estiver curtindo o canal e o conteúdo, te peço para ajudar o canal deixando o seu like e também deixando o seu comentário, porque isso ajuda o canal a crescer muito. Muito obrigado, conto com você. Katie Radcliffe era uma jovem aprendiz de cabeleireira de 18 anos que morava em Horley, no condado de Surrey, na Inglaterra. Ela era uma jovem com muitos planos para o futuro, uma garota normal que se dava bem com todas as pessoas que ela conhecia. Ela estava trabalhando como aprendiz em um salão de beleza, mas já estava planejando abrir o seu próprio salão. A Katie era apaixonada por sua profissão e fazia o trabalho muito bem, então a Alison Moore, que era a chefe dela, até mesmo dizia que Katie era praticamente parte de sua família. Katie tinha um namorado, mas no final de maio e começo de junho eles teriam se separado. A Katie ficou muito mal depois do término do namoro, então para tentar esquecer um pouco o namorado, ela decidiu que precisava sair mais com suas amigas à noite. Então na noite do dia 6 de junho de 1992, Katie e sua melhor amiga decidiram ir até uma discoteca chamada Ragamuffins, na cidade de Camberley. Mas por alguma razão, dentro da discoteca, Katie e sua amiga acabaram se separando uma da outra. Até que por volta das 4 da manhã, que era o horário que a discoteca fechava, Katie tinha saído sozinha da discoteca. Não se sabe exatamente o que aconteceu depois disso, mas a polícia teorizou que, como Katie vivia a cerca de 7 quilômetros da discoteca, ela não voltaria sozinha andando. Então, ela teria pego uma carona ou encontrou alguém que ela conhecia dentro da discoteca para poder ir embora. O que se sabe com certeza é que, infelizmente, por volta das 7 da manhã daquele mesmo dia, o corpo de Katie foi encontrado em uma rua da cidade de Farnborough. Ela estava parcialmente nua e teria levado ao menos 27 facadas. Ela também apresentava cortes por todo o corpo. Investigadores acreditavam que quem tenha feito isso tentou prolongar o sofrimento de Katie, a cortando repetidamente, mas não de uma forma profunda, alternando entre cortes profundos e cortes mais superficiais. Seus órgãos genitais foram particularmente as áreas mais afetadas pelos cortes, o que levou a polícia a acreditar que o motivo do crime teria sido sexual. Alguns dos ferimentos de Katie teriam sido infligidos depois que ela já estava morta. A polícia não tinha nenhuma pista sobre o que tinha acontecido. Devido à gravidade e à brutalidade dos ferimentos, eles acreditavam que o suspeito seria um homem de aproximadamente 30 anos de idade, que provavelmente já teria se envolvido em algum caso de abuso antes. O suspeito seria fisicamente capaz de dominar e matar Katie, talvez transportando seu corpo para outra localidade depois de matá-la. A brutalidade dos ferimentos também indicava uma força física maior do que normal. Os furos das facadas que ela tomou praticamente atravessavam o seu corpo. O fato de Katie ser uma jovem atraente e ter sido encontrada seminua fez a polícia praticamente descartar a possibilidade do suspeito ser uma mulher. Todas as características do crime apontariam para um agressor sexual. As investigações estavam focadas na discoteca, onde Katie foi vista com vida pela última vez. Várias pessoas foram questionadas pela polícia. Eles queriam saber se alguém teria visto Katie aquela noite, sozinha ou acompanhada. Infelizmente não receberam muita informação, e nos anos 90 não era tão comum ter câmeras de segurança nos estabelecimentos, o que deixou a polícia completamente sem nenhuma pista do assassino. Então, 2 anos se passaram e nenhum suspeito ainda tinha sido preso. A população não se conformava e temia que o agressor atacasse novamente. O fato de Katie ser uma menina muito querida também indicava que o agressor teria escolhido a vítima aleatoriamente, o que acabou assustando outras mulheres que temiam encontrar o mesmo destino de Katie. Até que no dia 7 de junho de 1994,
Quando faziam exatos 2 anos que Kate teria sido morta, a polícia recebeu uma chamada de emergência que vinha de um colégio chamado Collingwood. A chamada era para relatar que um sério incidente entre 2 estudantes teria acabado de acontecer. Sharon Carr, uma estudante de 14 anos, teria esfaqueado sua colega de classe, Anne-Marie Clifford, dentro de um dos banheiros da escola. Anne-Marie foi gravemente ferida e estava perdendo muito sangue. A polícia e a ambulância chegaram até a escola. Anne-Marie foi levada com vida até o hospital e ela apresentou um profundo ferimento nas costas que provavelmente tinha sido causado por uma facada. E foi isso mesmo, a Sharon Carr perfurou os pulmões de Anne-Marie utilizando uma faca de 10 centímetros. Felizmente, Anne-Marie sobreviveu ao ataque, mas o trauma psicológico afetou sua vida severamente. Ela não conseguia mais dormir sozinha e tinha pesadelos quase todas as noites. E também sofria ataques de pânico, achando que Sharon escaparia da polícia e tentaria matá-la de novo. A polícia interrogou Anne-Marie ainda no hospital. E ela contou o que aconteceu. Ela disse que Sharon a atraiu até o banheiro com o pretexto que teria perdido uma moeda e precisava de ajuda para procurar. Como Sharon tinha uma reputação de ser uma menina agressiva, Anne-Marie ficou com medo de dizer não. Então elas foram até o banheiro para poder procurar essa moeda. Não havia mais ninguém dentro do banheiro naquele momento. E assim que entraram no banheiro, Sharon derrubou Anne-Marie no chão, subiu em cima dela e tirou uma faca de dentro da bolsa. A Sharon então, em cima dela, começou a dar risada e acariciar a faca de cima para baixo, enquanto Anne-Marie estava no chão. Ela conseguiu lutar com Sharon e conseguiu escapar, mas aí quando ela se levantou e tentou virar para sair correndo, a Sharon deferiu uma violenta facada em suas costas. Foi neste momento que, felizmente, um grupo de meninas entrou no banheiro e viram aquela cena de horror. Uma delas imediatamente correu para chamar a polícia. Anne-Marie disse que tinha certeza que se as meninas não tivessem entrado naquele momento, Sharon teria a matado. Sharon então foi algemada e levada imediatamente a um hospital psiquiátrico. Ainda muito agressiva, assim que chegou no hospital, ela tentou agredir os funcionários, chegando mesmo a tentar estrangular uma das enfermeiras. Depois do episódio, a polícia decidiu então levá-la direto a um centro de detenção para menores de idade. Não fizeram nenhum teste nela porque ela não estava cooperando. Eles sabiam que precisavam colocá-la em uma cela comum, sob forte segurança. A Sharon então foi levada a julgamento e condenada a 2 anos de prisão por tentativa de assassinato de Anne-Marie Clifford. Ela permaneceu no centro de detenção para menores infratores. Sharon Carr nasceu em Belize, um país na costa norte da América Central, que anteriormente era uma colônia britânica chamada Honduras Britânica. Sua família era muito pobre e eles viviam em uma região bem precária. Seu pai era alcoólatra e um homem muito violento, e ele constantemente agredia a mãe e os irmãos de Sharon e também a Sharon. A mãe de Sharon também tinha um temperamento muito violento. Ela frequentemente punia as crianças, as queimando e mesmo colocando pimenta nos seus órgãos genitais. Sharon praticamente cresceu em um ambiente violento, sem nenhum amor ou educação. E aos 8 anos, praticamente, ela tinha que se virar. Seus pais então se separaram. E a mãe de Sharon conheceu um homem do exército britânico. Ele estava em missão em Belize, mas quando a missão terminou, ele teria que voltar para a Inglaterra. Então, ele decidiu convidar a mãe de Sharon para morar com ele em Surrey, na Inglaterra. Ela aceitou, eles acabaram se casando e se mudaram. A mãe de Sharon sabia que essa era uma oportunidade única para ela mudar de vida e também mudar a vida das crianças. Sharon então começou a estudar e se adaptou rapidamente ao novo estilo de vida. Ela fez vários amigos e seus professores a descreviam como uma pessoa muito charmosa e uma ótima jogadora de basquete. Mas o tempo foi se passando e Sharon começou a mudar, de uma estudante promissora a uma aluna agressiva e problemática. Não se sabe exatamente o que causou esta mudança,
Foi como se ela tivesse ganhado mais confiança depois de se adaptar à escola e depois começou a mostrar realmente quem ela era. Ela se envolveu com um grupo de amigos que eram considerados más influências. Eles então começaram a utilizar drogas e se envolver em pequenos assaltos a lojas e supermercados. Aos 11 anos ela já estava viciada em maconha, o que segundo os psiquiatras pode causar vários danos a um cérebro em desenvolvimento, levando a problemas mentais futuros, incluindo psicose esquizofrênica. Neste mesmo período, o novo marido da mãe de Sharon resolveu abandoná-la. Ele estava cansado da agressividade da mãe dela. E quando ele disse que ia separar dela, ela teve um ataque de raiva, pegou uma panela com óleo quente que estava no fogo e jogou nele, causando severas queimaduras em sua pele. Mas o mais bizarro de tudo isso é que ele depois deu uma entrevista e disse que Sharon estava lá e testemunhou essa agressão, mas ela não demonstrou nenhum tipo de emoção ou medo. Ela olhava para ele gritando, ela agiu como nada tivesse acontecido. Com certeza Sharon deve ter presenciado agressões parecidas ou piores quando vivia em Belize, então para ela toda aquela situação era normal. A mãe de Sharon era obcecada pela cultura do voodoo e ela ensinou muitas das práticas para Sharon. E ela cresceu crendo que a força do voodoo a daria força para controlar as pessoas, sem que ela soubesse. Estes rituais envolviam o sacrifício de animal, o que mais uma vez teria influenciado Sharon. Ela então começou a maltratar animais na região da casa que ela morava na Inglaterra. Há relatos que animais da vizinhança de Sharon estavam desaparecendo. Um cachorro de um dos vizinhos foi encontrado decapitado e todos suspeitavam que era Sharon que tinha feito isso. Lembrando que maltratos e sacrifício de animais é um dos comportamentos comuns em crianças que se tornam assassinas ou serial killers quando adultas. Mesmo sendo somente uma criança, pessoas na escola e na vizinhança, eles temiam Sharon. E eles não faziam nada porque também temiam a mãe de Sharon, porque seu comportamento também era muito violento. Lembrando que, depois de ter esfaqueado Anne-Marie Clifford, Sharon acabou sendo presa no Centro de Detenções para Menores Infratores, onde ficaria 2 anos, e ela estaria de volta às ruas com 16 anos. Ela cumpriu os 2 anos dela e estava pronta para ser liberada, mas ela decidiu começar a falar para as colegas de cela e os guardas do centro de detenção que ela já tinha assassinado uma pessoa. Aos poucos ela foi dando vários detalhes sobre este crime que cometeu e admitiu que a pessoa que ela matou era Kate. Ela estava usando a morte de Kate como um troféu para se exibir para os colegas de cela e também os guardas da prisão. Os investigadores então decidiram investigar e foram buscar Sharon no centro de detenção, onde ela ainda estava presa, e depois a transferiram para um presídio para mulheres e jovens infratores que ficava em Essex, também na Inglaterra. Lá a polícia contou com a ajuda de psicólogos para escolher a melhor forma de interrogar Sharon. O interrogatório durou alguns dias, totalizando 27 horas de conversa entre os investigadores e Sharon. Então ela acabou não só confessando ter matado Kate, mas contou vários detalhes do que tinha acontecido naquela noite. A polícia sabia que ela estava falando a verdade, porque os detalhes que ela contou nunca foram divulgados para a imprensa. Então não tinha como ela saber. Um destes detalhes, por exemplo, foi que ela tinha roubado uma pulseira de Kate quando ela matou. E também detalhes das facadas que ela tinha dado em Kate, que também não tinham sido divulgados para a imprensa. Já não havia mais dúvidas de que, ao invés de um homem de 30 anos ter matado Kate, foi a Sharon, uma garota que tinha na época 12 anos. A polícia então resolveu fazer uma busca no apartamento que Sharon morava com sua mãe. E foi lá que eles encontraram a evidência mais chocante e contundente do crime: o diário de Sharon. Este diário trazia detalhes gráficos do dia do crime. Uma das passagens dizia: "Eu sou uma assassina, o meu negócio é matar, e é um bom negócio." A outra frase dizia: "Eu nasci para ser uma assassina, matar me excita muito e me deixa eufórica. Todas as noites eu vejo o diabo dos meus sonhos. Às vezes eu vejo o diabo também no espelho, mas aí percebo que o diabo sou eu mesma." Outro diário que ela escreveu na cadeia enquanto estava lá no centro de detenções para menores contava detalhes ainda mais grotescos exatamente de quando ela matou Kate.
Como por exemplo a parte que diz: eu coloquei a faca no peito dela, seus olhos estavam fechando. Ela estava implorando, mas aí eu coloquei a faca de novo nela. Eu não queria machucá-la, mas eu precisava violentá-la. Eu preciso superar sua beleza, sua serenidade, sua segurança. Eu olho para ela morrendo, eu sei que ela está sentindo que sua vida devagar está sendo tirada dela. E eu escuto ela engasgar. Eu acho que ela estava tentando respirar. O ar parou de entrar pela garganta dela. Eu sei que durante toda a sua vida ela respirou, mas agora não respira mais. E eu estou muito feliz. Ao todo, Sharon deu 3 versões diferentes para a polícia, mas nas 3 delas ela admitia ter esfaqueado Kate até a morte. A versão que a polícia achava que era mais correta era de que Sharon tinha saído de carro com 2 homens mais velhos. Eles então estavam dirigindo por uma região onde tem vários bares e boates. Foi quando eles viram Kate caminhando sozinha pela rua. Ela estaria aparentemente bêbada. Então, eles ofereceram uma carona para ela e ela decidiu entrar no carro. Eles então dirigiram até uma área isolada e escura. Foi quando Kate percebeu que eles iam fazer alguma coisa de mal com ela. Ela então conseguiu fugir do carro e saiu correndo na direção de um parque. Sharon então pegou uma faca e começou a persegui-la, até alcançá-la e a esfaquear pelas costas. Kate então caiu no chão e Sharon continuou a esfaqueá-la até a morte. Mesmo depois de saber que Kate já estava morta, ela continuou fazendo cortes em seu rosto, seios e área genital. Depois disso, ela deixou o corpo de Kate lá e foi pedir ajuda para os 2 homens que estavam no carro, mas eles já tinham ido embora. Então Sharon arrastou o corpo de Kate até a beira da sarjeta e voltou andando para casa. Posteriormente, a polícia interrogou os 2 homens que estavam com Sharon no carro, mas não tinham nenhuma prova de que eles estavam envolvidos no crime. Eles também tinham um álibi que foi confirmado pela polícia. Enquanto estava presa, Sharon passou por vários testes de sanidade mental, mas nada de conclusivo foi diagnosticado. Até que um dos médicos a diagnosticou com um problema que se chamava desordem esquizoafetiva, o que significa que ela apresentava alguns sintomas leves de esquizofrenia, como alucinações e temperamento muito bipolar. Ela também ouvia vozes e via imagens no espelho, como ela escreveu no diário, que ela viu a imagem do diabo. Acredita-se que os advogados de Sharon estavam tentando provar que ela tinha problemas mentais e com isso amenizar a pena. Algumas semanas antes do julgamento, ela também mudou a versão e diz que não tinha matado Kate e que a confissão dela aconteceu devido à sua desinstabilidade mental. Em março de 1997, ela foi julgada e declarada culpada pela morte de Kate Ratcliffe, sendo assim a mais jovem assassina convicta da história do Reino Unido. Ela estava com 17 anos, mas lembrando que ela tinha 12 quando cometeu o crime. Sharon então foi condenada a 14 anos de prisão. Ela passou por diversos hospitais psiquiátricos e continuou demonstrando um comportamento agressivo. Ela agredia seus colegas de prisão, os guardas, enfermeiros nos hospitais. Ela também continuava a ouvir vozes e dizia estar fantasiando que mataria suas colegas de cela. Ela passava grande parte de sua pena na solitária dos presídios, por conta dos problemas de comportamento. E devido a esses problemas, o juiz recomendou que ela ficasse detida por tempo indeterminado. Ele alterou a sentença dela. Isso porque ele a considerava uma psicopata, assassina e perigosa. Ele acreditava que Sharon não tinha reabilitação e que ela deveria ficar presa. A Sharon hoje está com 41 anos de idade e continua presa. Tem alguns outros detalhes que eu não quis dar aqui porque eu não consegui confirmar se eles são verídicos ou não. Mas parece que Sharon tinha mesmo encontrado um namorado em um dos presídios que passou e estava até noiva. Mas ela decidiu cancelar o noivado porque o noivado saiu, a notícia do noivado saiu no jornal e eles ficaram praticamente enojados com toda a situação e decidiram largar. O que importa é que ela ainda está presa e pelo menos tivemos um final coerente para essa história e espero que ela fique presa para o resto de sua vida. Bom gente, eu fico por aqui, espero que você tenha curtido o vídeo. Se gostou e quiser ajudar, dá um like e deixa seu comentário. Muito obrigado por ter ficado até o final, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.